Se não conseguirmos definir, nós vamos pedir depois cadê ela? Agente de desenvolvimento para fazer essa indicação das pessoas, consultar as pessoas para a questão da Jane Cleide, né? Para que a gente possa fazer a indicação das pessoas. Eu gostaria de convidar os dois, para Pedro e o senhor, para virem à mesa, para que possam responder as perguntas. Já temos aqui uma primeira pergunta com o vereador Chichico. E quem tiver anotado alguma pergunta em papel, por favor, pode encaminhar para aqui, para a gente ir adiantando essas perguntas. Queria que fosse fazer pergunta, por favor, levantasse o braço, só para a gente ter uma ideia. Damião ali, mais alguém? Boa tarde. Não é pergunta, é só para o presidente, que seria interessante, presidente, que esse material, todo que foi feita essa explanação, ficasse aqui na casa, porque que a casa, eu sei que o material é muito importante e a população vai ficar no anseio de buscar alguma coisa, algum entendimento, e vai enriquecer tanto nós, vereadores, como também a população que vai ter o acesso aqui na casa desse material. É só isso, obrigado. Quanto a isso, Romualdo, queria logo comunicar a todos vocês que todo esse material vai estar disponível no final desse seminário no site da Câmara de Vereadores. Então, na pastinha aí de vocês, logo acima, vocês vão ver que tem aí o endereço onde vocês podem pegar esse material no final desse seminário, no dia de hoje ainda. Pronto, respondido aí. Achei que foi muito oportuna a fala de Romualdo e a explicação da assessora de comunicação da Casa de Elba com relação à disponibilidade desses dados, desses documentos que foi explanado aqui. Primeiro, ao senhor Pedro Tasso, queria dizer que gostei muito da explanação, do conhecimento, e espero que um dia, que nem o senador Nilo Coelho viu em Petrolina, se realizar aquele sonho, que eu consiga ver, e mesmo que não seja eu que consiga ver, que outras gerações consigam ver em Floresta isso. Porque é uma técnica que eu venho defendendo, que é essa questão do peregrinação, porque sei da importância, tenho ido a Petrolina e outras localidades e estudado esse conhecimento, e algumas pessoas dizem que eu estou enxugando o gelo quando eu estou defendendo esse projeto, porque na verdade não é um projeto meu, é um projeto que já existe há muito tempo, e na verdade nós sabemos que em Petrolina saiu por força política e interesse político, e em Floresta, no sertão de Taparica e no estado, só vai sair também se existir esse interesse. Interesse político não só de Xixico, interesse político de todas as correntes políticas que envolvam o município de Floresta, que envolva o sertão de Taparica e que envolva o interesse do governo do estado que gere emprego, renda para o município. Vi também quando você falou na questão do melão, que Floresta, entre os dados, é no estado o grande exportador de melão. Mas Floresta tem outras culturas que podem ser exploradas. Tipo o próprio vinho, que eu vi ali, em cada hectare gera 5 empregos, que é a cultura que mais emprega, vamos dizer assim, é a do vinho. Exemplo, eu não conheci, mas no passado em Floresta, eu conheço a história, teve a Cisano, que foi a primeira indústria de vinho que teve, que era no Lago de Taparica, quando foi inundado. E teve que sair daí aquelas pessoas e foram para Santa Maria da Boa Vista, onde foi criada aquelas agrovilas, e Floresta, na verdade, não foi contemplada com nada com essa inundação. Então, eu acho que esse é um projeto difícil, na verdade, por falta de interesse político. Mas, se todos nós der a mão e acreditar, eu acho que o ex-secretário me falou, a Luísa, disse, isso é um potencial, 14 mil hectares, que pode gerar 70 mil empregos
na região do município. Pode gerar algo em torno de 300 milhões de movimento no município e região. Então, isso sim vai impulsionar a economia do nosso município, a economia da região de Itaparica. E com relação a Keila, não é isso? Que é a gerente de Santana Itaparica, eu fiquei só com uma dúvida, assim, o que eu vi quando você falou na questão da indústria, com relação à Petrolândia. No caso de indústria, engloba, no caso, comércio em geral ou é indústria mesmo? Porque, assim, ou qual é, assim, que eu não tenho conhecimento da indústria que tem em Petrolândia desse Uma tipo? característica da indústria daqui da região de Itaparica é uma indústria nato, né, que é uma indústria, vamos dizer assim, uma indústria mais precária. Aqui no território nós temos bastante esse índice de indústria e também a indústria de transformação. Se você pensar que, por exemplo, uma padaria é uma indústria, então você imagine que o território ele tem é o segundo maior VAB dentro de indústria, ou do território de Itaparica, incluindo essas de indústria nato, que estão inclusas no VAB de indústria. Entendi, então. Obrigado. Temos, acho que o Damião que fazer pergunta. Só um minutinho. Oi, boa tarde. Não, só respondendo a lista, Chico, só fazer uma ressalva com relação ao PIB da indústria lá de Petrolândia. Ele pega essa distorção, não é que tenha muita indústria lá, é a questão dos passes da indústria lá que ele falou agregado é da usina hidrelétrica. Aí gera essa distorção no PIB. Em termos de economia é muito parecido, mas é por conta do repasse econômico da usina hidrelétrica de Itaparica, Luiz Gonzaga. Aí é que ele dá essa subida no PIB e esse item de indústria, ele dá fica totalmente fora da curva aí, os valores, que são muito elevados. Seria interessante aquelas pessoas que desejam fazer, pudessem levantar o braço para a gente fazer na sequência. Boa tarde, meu nome é Damião. São 4 questionamentos. Os 3 primeiros para o senhor Pedro e o último para a dona Keila. Vamos lá. Primeiro, as condições climáticas, de logística, de irrigação aqui do sertão de Itaparica são as mesmas de Petrolina. E, no caso, só faltaria a questão realmente política para se implantar o projeto de irrigação, é o primeiro questionamento. Segundo, seria viável uma legislação que tratasse do arrendamento das terras do governo, porque já que se planta maconha, deve dar milho, deve dar feijão, deve dar melancia. Eu estava conversando com o agricultor do Airi, e ele dizia, na oportunidade, que ele tem muita vontade de voltar para o que ele não tem é água. Então, já que nós temos terras da União, que são usadas para o plantio da maconha, onde ninguém é processado por isso, porque são terras da União, por que não? E aí eu pergunto ao senhor, se seria viável a legislação que dispusesse essa terra para quem quer plantar? É o segundo questionamento. Terceiro, o que falta para a carne de bode da nossa região ter o mesmo status da carne bovina fora do país? A gente viu, acho que ontem, no Jornal da Globo, uma reportagem que dizia que a Arábia Saudita rompeu o embargo à carne bovina por conta da vaca louca. Então a carne bovina brasileira faz sucesso lá fora. E por que não a carne de bode? O que é que falta? Empenho político, divulgação? E o quarto questionamento, a senhora apresentou slides aí com números que bagunçam a cabeça das pessoas, né? Muito número, Ave Maria. Eu gosto de matemática, mas foi número demais. Mas vamos lá. Eu pensei um deles. Repasse voluntário na questão da agropecuária, R$295 mil. É o que o slide dizia. E a senhora expôs que um dos problemas para esse pouquíssimo repasse é a questão da falta de projeto, ou da eficiência desses projetos. Nesse sentido, o que o SEBRAE tem fazendo para capacitar os criadores, para que apresentem projetos viáveis e aceitáveis, e se a senhora tem informação, se o governo do Estado também trabalha nesse sentido, são os questionamentos.
Com relação ao SEBRAE, eu vou falar com alguma expertise, né, por ser consultora do SEBRAE. Com relação à elaboração de projetos, isso aí já foi assim, um índice que chamou bastante atenção durante o diagnóstico, justamente porque o SEBRAE trabalha capacitações específicas para capacitar pessoas para a elaboração de projetos. Então, como eu vi a quantidade de recurso que pode ser destinada e a quantidade ínfima, né, a quantidade muito pequena que vem para cá, essa defasagem, vamos dizer assim, está justamente nas pessoas apresentarem esses projetos. Um outro índice foi que de todos esses projetos do território de Itaparica, apenas um foi elaborado por pessoa, vamos dizer, uma pessoa empresarial, uma empresa, que no caso foi uma cooperativa, foi aqui de Floresta. Foi o único município que teve uma empresa que não a prefeitura, porque os demais projetos foram colocados todos pela prefeitura. E o único que teve foi aqui em Floresta, que foi colocado um projeto por uma cooperativa de Caprino, que foi captado esse recurso de repasse voluntário. Então, o SEBRAE ele trabalha com essas capacitações voltadas para elaboração de projetos, né? E existe um cronograma, inclusive houve uma época em que nós tentamos muito, né? O SEBRAE tentou bastante trabalhar com essa, mas como o público ainda não antevia essa necessidade da questão de saber criar, elaborar um projeto, porque os projetos vêm em cima de editais, e esses editais são legislações, tem regras que você precisa seguir à risca, né? E muitos projetos deles são projetos bons, mas que não são aprovados porque não tem uma metodologia. A pessoa que elaborou não tem o conhecimento da didática de como fazer esse projeto. E dentro do SEBRAE tem as capacitações voltadas para elaboração de projetos para captação de recursos. Então, depois é só entrar em contato, quem tiver interesse, entre em contato com a gestora Leila ou com o próprio gerente Pedro Lira, para ver um cronograma para um público, para capacitar esse pessoal, para fazer esse curso para captação de recursos. Eu vou tentar responder aquela pergunta que fizeste sobre a comparação entre a carne de caprino e a bovina. Existe uma questão aí, uma questão cultural. Vou citar um exemplo, por exemplo, ali, né? de Petrolina, né? Petrolina criou nome com a carne de bode, o bodódromo. Hoje, você vai procurar, precisa ter cuidado para você encontrar a carne realmente do caprino, porque o que existe é mais questão do ovino. Porque existem pessoas que discriminam realmente a questão do caprino. Então, o que isso poderia se fazer? Para mim, aí o entendimento de marketing. É se divulgar os valores, a importância, de forma que as pessoas possam entender e ver as vantagens do consumo da carne de caprino. Porque se eu não conheço, como é que eu vou valorizar aquilo que eu não conheço? Se eu não valorizar como pessoa, parte do território, eu que estou ali próximo, se eu não valorizo, como eu vou esperar que as pessoas fora possam valorizar? Né? Talvez alguém tenha algum estudo sobre isso. Eu não tenho nenhum estudo sobre isso, aliás, até porque eu não sou do setor do Centro de Resultados de Caprinocultura. Tem pessoas no SEBRAE que estão dentro desse setor que talvez pudessem responder com maior propriedade em relação a isso. Mas essa é a minha forma de ver pela experiência, por aquilo que eu tenho observado. Eu digo aqui, eu venho para aqui, eu procuro carne de caprino. Né? Mas não é toda a cidade que eu cheguei, eu procuro que eu vou encontrar, dentro da própria região. Outra coisa, quer dizer, vejam que, quantas organizações ou comércios a gente tem especializado na venda, no fornecimento de um prato especializado em caprino? É uma raridade. Né? É uma raridade. Então, se a gente não criar esses mecanismos para divulgar, para fazer com que essa coisa aconteça, eu acho muito difícil.
a gente sair da situação em que está. E a gente tem mercado e tem comércio para isso. Se não é conhecido, o produto eu tenho que fazer o conhecido, para que ele possa ser solicitado, ou seja, consumido. Por favor, passa o microfone aqui para Pedro, que ele gostaria de complementar a resposta. Não, ainda não respondeu. Não, Pedro Lira pediu o microfone. É sobre o clima. Ele fez uma pergunta se as mesmas condições climáticas de Petrolina são as mesmas de nossa região para... Na irrigação, você fala, né? Então, Petrolina tem os melhores sistemas de irrigação do Brasil pela necessidade de colocar água. A ausência das chuvas faz com que você busque máquinas e equipamentos modernos. Esses mesmos equipamentos podem vir sim para aqui, né? Aqui você não tem uma regularidade de chuva, você não pode plantar uma coisa perene, por exemplo, banana, manga, uva. Você precisa sim de sistemas de irrigação. Eu tenho acompanhado o Murilo desde a secretaria, e aí eu tenho visto equipamentos parecidíssimos. Só que a tecnologia e também os comportamentos, e aí precisa sim do gerenciamento daquele equipamento, diferentes. Aí o equipamento é o mesmo e com comportamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho um equipamento de gotejamento. Você sabe o que é gotejamento? Bom, quem não sabe é uma mangueira com um furinho, não é um furinho só eu pegar um prego e furar a mangueira. Tem um equipamento lá dentro, que ele é um tubo, ele vai e sai uma gota ali, a cada 2 horas coloca 1 litro, 2 litros, quantos litros aquilo foi projetado. Esse equipamento também serve para fazer a colocação do fertilizante via o sistema, via água. Então, eu vejo aqui o empresário com equipamento, mas ao mesmo tempo ele pega o fertilizante em pó e começa a jogar, com influências do vento, com a influência se ele dormiu bem ou se dormiu mal, se brigou com a mulher ou se não brigou, medidas que ele não tem. Um punhado hoje pode ser um pouquinho, um punhado amanhã pode ser muitinho. Então, eu tenho que ter esse comportamento e me tecnificar. Não só tecnificar, eu tenho que gerenciar. Eu faço conta. Você planta alguma coisa? Nada? Cria alguma coisa? Então, eu costumo sempre perguntar a todo mundo quanto custa produzir 1 quilo de melão? Quanto custa produzir 1 litro de mel? Não sei. Ou como é que você não sabe? E vai vender por quanto? Então, a ausência da chuva faz com que os equipamentos sejam modernos. E esse mesmo equipamento vem para cá. Agora, na exposição de animais do ano passado, o Sebrae trouxe aqui um dos grandes engenheiros de irrigação do Brasil, Demócrito de Souza. Ele esteve contigo lá, ele fez uma apresentação aos empresários aqui da região e precisa fazer muita coisa. Por exemplo, análise de solo. Quem é agricultor, quem é empresário rural, já fez análise de solo? Ela não está querendo, deixa eu falar. Então, alguém fez análise de solo? Como é feita a análise de solo? Para que é feita a análise de solo? Análise de solo, gente, é feito análise de sangue na pessoa. O cara lá está com o olho verde, coisa e tal, diz, o fígado dele está estourado. Vamos tirar lá. O solo é a mesma coisa. Você olha para o solo, não nasce nada, não tem nada, aquele branquinho ali, coisa, é sal. Então tem que fazer análise. E aí essa equipe que teve no ano passado aqui, trazida pelo Sebrae, primeiro condenou um bocado de terras que se pensava que precisava, que podia se plantar nela. Aí eu chamo a atenção também do vereador ali, que esse projeto tem 21 mil hectares irrigados, já foi feita a pedologia dele. Cuidado. Pedologia, geralmente 40% é descartável. O que é a pedologia? É analisar a profundidade, é saber se a água que cai ali e desce, ela tem por onde sair, porque se não percola, se não percolar, ela vai todo dia se alimentando, vai crescendo.
vai chegar um momento que a planta vai estar com a raiz assim, para não tocar na água, porque morre afogada. A planta morre de sede, mas também morre afogada. A gente tem que pensar que é um ser vivo, e como ser vivo, corresponde a tudo isso. A gente tem que ter o tratamento de cada local. E aí sim, aqui tem coisas diferentes? Eu acredito que sim. Petrolina tem? Eu acredito que sim. O projeto do senador Nilo Coelho foi modificado depois de 21 mil hectares, que é o Maria Tereza mais o Nilo Coelho. Ele baixou 1 grau a temperatura dentro do projeto. Rapaz, o mundo está se batendo até 2100, sei lá, para baixar 1 grau no mundo todo, imagina. Com a quantidade de área irrigada, com a quantidade de área plantada, houve essa mudança lá no Nilo Coelho. Então, pode-se ter o mesmo equipamento aqui e usar de forma diferente, mas tem que se usar de forma eficiente, de forma de um gerenciamento técnico e fazer conta se paga ou se não paga. Segundo, as terras da maconha, né? Então, sim. O que acontece é que essas terras do governo, como a gente diz, elas não receberam nenhum tratamento, ou receberam sim. Qual é o tratamento que elas receberam? Elas foram analisadas e foram descartadas. Todo projeto, e aí vem um projeto, tem 21 mil hectares, 20% deixa lá para o IBAMA, que é a reserva técnica que se exige. Né? Deixa uma área grande, porque os pequenos lotes, que eu acredito que vão... Já, pronto, perfeito. Tá. Perfeito. Geralmente, as terras analisadas, elas perdem de 40% a 60%. Se eu tenho 100 hectares, eu só fico com 40, porque os outros não prestam. Eu não tenho profundidade, eu tenho uma rocha, a água não entra, não tem para onde sair, alguma coisa desse tipo. E as que ficam, as pequenas porções de terra, os 40 hectares restantes, vamos supor, 5 aqui, 3 ali, 4 acolá. Então, quando você vai fazer conta na elaboração de um projeto de irrigação, a adutora inviabiliza. Imagina, pensa comigo, o que geralmente as características de áreas dessa região são assim, elas são estreitas e longas. Todo mundo tem assim, 40 metros de rio, 50 metros de rio, 100 metros de rio, tem gente com mais. Mas vamos fazer a conta em 100 metros de rio. 100 metros de rio, cada 100 metros que eu ando para dentro é 1 hectare, concorda? Mais 100 metros, 2 hectares, mais 10 hectares dá quantos metros? 1000 metros. Imagina eu colocar em 1000 metros de adutora para eu satisfazer 10 hectares. Faço minha conta, se torna inviável, entendeu? Então tem que se pensar nisso. Mas as terras do governo foram deixadas nesse sentido de ser um pulmão. Algum estudo foi realizado ali, foram descartadas propositadamente. Tem gente que aproveita, tem. Principalmente cultura que todo ano renova, que não tem maiores problemas, são menos exigentes, e aí eles plantam. Agora, referente à maconha, o presidente Mujica, Uruguai, Mujica, ele recentemente aprovou, antes, foi aprovado a semana passada, 3 semanas, disse que o índice de criminalidade lá baixou, acabou. Não tem mais assalto, não tem isso, porque o livre comércio da maconha... Isso vai chegar no mundo todo, ok? E o Sebrae não faz assistência, não. Eu queria... Tem mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Tem mais alguém para perguntas? 2 para tu. Então, se tiver, por favor, levante a mão. Eu só queria fazer uma observação. Desde o início que eu estou prestando atenção aqui aos palestrantes, e eu tenho observado o seguinte, conhecimento. Os senhores palestrantes têm dado demonstração de conhecerem a fundo, as razões pelas quais nosso município ainda vive no atraso.
e também apontar soluções, né? Como resolver. A crise, que é financeira, mas ela é atual, ela é muito atual. Quer dizer, há bem pouco tempo nós não estávamos em crise, né? Ou seja, nós tínhamos dinheiro aí, né? E ouvimos aqui um colega aqui do Banco do Nordeste, citando até cifras, né? Que o banco empresta todo ano, né? Agricultura familiar. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, não sei a quem ela vai dirigida, quem quiser responder, pode responder, né? Se nós temos, né? Se nós temos potenciais imensos, né? De áreas agricultáveis, né? Terreno fértil. Se nós temos aqui pessoas extremamente capacitadas para resolver, conhecimento, conhecendo a fundo, né? Os meios que a gente pode resolver. Nós temos um banco que pode custear, né, essas iniciativas. Eu queria perguntar, para quem quiser responder, por que nós ainda continuamos, né, nesse atraso todo? Se nós sabemos como resolver, temos como resolver e temos potencial para resolver. O que é que está faltando, então, para o nosso município verdadeiramente se desenvolver? É porque o mundo não foi feito em apenas um dia. O mundo foi feito em 7 dias. Mas nós já estamos caminhando. Com tantos anos de descobrimento. Nós estamos caminhando, né? Somos novinhos ainda. Só complementando, o pessoal está me vendo aí. No início da minha fala, está reclamando que eu sou pequeno. Não precisa dizer não, o povo já sabe. Mandando eu levantar para o senhor me ver, não é possível. Olha, aquilo que eu falei anteriormente foi pensado, né, já foi exercitado com resultados excelentes. Inclusive eu fui visitar, nesse curso de mestrado, a gente vê a resolução. O que falta na nossa região é aquilo que eu falei, aquela união das 3 coisas. Poder público, agora mesmo o menino falou, tem essas terras lá, tem água, tem tudo, e por que o governo não faz? E por que você não faz? Por que a gente não faz? É necessário que o governo dê as condições, mas é necessário que nós tenhamos a coragem e a capacidade técnica de fazer. É necessário que a gente desenvolva aquelas características que eu falei aqui. Para se fazer um projeto, a gente vê, o Banco do Nordeste tem liberado recursos, o camarada tira o dinheiro, não sabe para quê, não aplica onde deve ser e o resultado não sai. E às vezes ele faz isso tudinho, mas não tem um ambiente favorável para ele desenvolver o trabalho dele. Então é necessário, mais uma vez, foi ótima essa sua intervenção, muito obrigado. Por quê? Porque a gente precisa provar. Se o povo não quiser se desenvolver, vai acontecer uma coisa que está acontecendo aqui. A gente vê, olha, um empresário no meio de tantas pessoas que poderiam ser desenvolvidas. Então nós precisamos criar essa política não partidária, uma política pública de desenvolvimento territorial. Nós precisamos, cada um, fazer a sua parte. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores hoje, vamos para outras câmaras de vereadores. Aceito que nós fomos ausentes, porque nós não procuramos mais cedo o poder público, justamente por causa desse perigo que havia de nós, funcionários, nos envolvermos politica partidariamente nos municípios. Mas nós hoje estamos aqui para trabalhar com os estudantes, com os professores. Os professores têm uma responsabilidade muito grande, que é de ele ser o ator principal lá na escola, transformando a cabeça das crianças, para que ele não cresça na expectativa de se aposentar. Quando eu cresci, era assim, minha mãe dizia, meu filho, você arruma um emprego, porque senão, quando você ficar velho, você não vai viver. Né? A gente tem que fazer, como eu falei com aquele menino, a gente tem que desenvolver essas características da gente, de que a gente possa
ser protagonista do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do território. Então, todos têm que participar. Um camarada sozinho não pode implantar agora lá, que não tem infraestrutura. Então, o governo precisa da infraestrutura. Mas as pessoas precisam ir. Ou é o governo que vai plantar? Você acha que a prefeita vai plantar as coisas lá para a gente? Né? As pessoas têm que ter essa capacidade. O banco está aí para financiar. A prefeitura, o Estado, o governo, não só a prefeitura. A gente fala muito da prefeitura porque nós estamos aqui. Mas o Estado, em geral, precisa da infraestrutura. Mas nós precisamos estar prontos para isso. Porque senão ela vai criar, vai botar e não vai sair do canto. As pessoas vão criar, vão plantar e depois não vão saber qual o custo e depois, quando vender, vão levar prejuízo. Aí não paga o banco. Tem que haver essa preparação, essa elaboração desse projeto. Essa vontade, porque o empreendedorismo também não é só fazer projeto, não. Muitas vezes a gente faz o projeto, recebe o dinheiro, tem a terra, tem mercado, mas não tem coragem de ir trabalhar. Entenderam qual é o nosso... É uma política, nós estamos querendo criar uma política, uma onda de desenvolvimento. Imagina, falaram ali na Caprino Ovino. A Caprino Ovino eu estive discutindo essa semana com o BNDES. Pergunta igual, parecida com a sua. Pedro, nós sabemos que a nossa cultura é de criação de bode. Todo mundo sabe criar bode. Também não precisa saber, né, que ele se cria só. Todo mundo. E a gente gosta também. Eu quero ver quem não gosta de bode. É muito difícil. Às vezes por causa do cheiro. Mas nós que somos daqui dessa região, nós comemos bode. Aí por quê? Onde é que tem o maior mercado de bode? Em Recife. As pessoas que matam bode aqui vão vender bode em Recife, fora do estado. Porque é uma cultura. Infelizmente. Se tem uma festa lá, eu como bode todo dia. No dia que tiver uma festa, tem que ter um churrasco. Uma carne diferente. Que é para o povo comer. Que eu tenho vergonha de botar o que eu como. Né? Então, a gente tem que mudar isso. Eu como bode aqui, em qualquer lugar. A gente tem que mostrar que o bode é bom. E outra. Quando a gente ensina uma pessoa a abrir um negócio, a primeira coisa que a gente diz é, tem mercado? Eu só boto o negócio se tiver quem compre. Eu vou ficar com a bodega aberta se não tem quem compre? Por outro lado, existe uma ferramenta chamada marketing, que Paulino falou muito bem. Se a gente já tem um produto e não tem um mercado, existem ferramentas técnicas de forçar a abertura de mercado. Através de quê? De propaganda. Isso nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma parceria com o Senac, com o Sesc, de fazer pratos finos com carne de bode. Né? As pessoas, vamos botar aqui um filé mignon. Não, tem um bode, agora um bode assim, bem feito. Não um bode cortado assim de qualquer jeito. Um bode jogado, como eu passei a gostar de bode uma vez que a mulher, no meu cuscuz bem bacana com leite, ela soltou, primeiro veio com ela na mão, estava quente, ela jogou de uma mão para outra, eu não sei onde ela botou a mão, aí jogou no meu prato, que estava quente. É dessa forma que a gente serve os clientes. Ainda bem que é bom, é tão bom que eu fiquei gostando mais ainda. Mas se não fosse, o cliente de fora fica morrendo de medo. Né? Que diabo é isso que eu estou comendo? Será que é bode? Então, será que é cachorro? Então a gente tem que ter uma certificação. A gente tem que ter uma união dos produtores, que eu disse aí, os vereadores têm uma responsabilidade disso aí, de fortalecer as associações rurais. E nós estamos prontos para trabalhar também as associações rurais, né? Para que eles criem, veja que coisa interessante, criem o bode na característica de mercado. Porque o que é que a gente tem muitas vezes aqui? Nós criamos os bodes, ele tem um mercado tão bom que a pessoa cria como que fosse uma poupança. Só leva para a feira quando está ali, está precisando de um dinheiro. Por que não leva outra coisa? Para você ver como o mercado é bom. Né? Aí, enquanto não leva no tempo certo, o bode aí fica lá, ficando velho, fica com aquele cheiro daquele, fica com a costela dessa grossura, fica duro. Daí o couro não presta mais para trabalhar, a carne fica dura, fedorenta. Aí, pô, ele não está com qualidade de mercado, com condições de mercado. Então, se a gente tivesse uma organização dos produtores, os frangos, não acontece com os frangos? Os caras produzem 12 mil aves de uma vez,
No tempo certo, vai lá e entrega. Se a galinha ficar muito tempo ali, dá prejuízo. Se for muito cedo, o mercado não quer, porque está verde demais. Então, se houver esse controle de produção do caprino, né, de entrega no abatedouro, né, nós estamos aí... Cadê? O Sebrae está brigando sozinho para trazer um abatedouro para a região. Porque o abatedouro mais próximo que tem aqui é Afogados da Engazeira e Parnamirim. Aí encarece, mercadologicamente falando, é caro. Então, essa característica empreendedora que nós temos que ter, para a gente ver se realmente é viável ou não, e se não for, forçar, fazer com que aconteça. Fazer, como falaram aqui muitas vezes, só um doido pensa isso. Doido é quem pensa que o empreendedor é doido. Entendeu? Dizem que é doido porque ele está vendo coisa que os normais não veem. Né? Essa situação, ninguém come bode, quero ver. Vou fazer um prato de responsa, né? Vou oferecer, vou levar, uma embalagem boa, o bode abatido no tempo certo. Né? Daqui a pouco as mulheres estão botando o bode em festa de aniversário, festa de casamento, por que não? Não é verdade? Um prato bem fino. É melhor do que estrogonofe, que eu não sei nem o que diabo é isso. Não é não? Então, gente, adorei esse momento, por quê? E eu não podia, eu peço até desculpa aos colegas, porque eles que estão sendo questionados, mas eu estava aqui em ETA para dizer, está vendo aí o que eu falei no início? É isso que a gente quer. É essa mudança de mentalidade. É esse desenvolvimento das características empreendedoras. É o empreendedorismo que vai mudar. Ok? Pensem nisso, deem as mãos, que nós estamos já com a mão estendida para ser recebido por vocês. Ok? Eu queria só fazer um complemento antes do próximo fazer a pergunta. Dessas características que foi colocada por Pedro Lira na sua apresentação, a questão do empreendedorismo. Vocês viram hoje aqui uma oportunidade de negócio, acho que ninguém percebeu. Nós tivemos um coffee break há pouco, não foi? Nesse coffee break, aí se falou em pertencimento. Nós precisamos, nos nossos restaurantes, no grupo Compare, em outros momentos, a gente começar a colocar. Alguém tomou suco de tamarindo hoje? Isso é típico de nossa região. Quantos produtos nós não poderíamos desenvolver e criar um nicho de negócio? Só para vocês terem, eu pedi até ali, me chamou a atenção, os sucos foram acerola. Aqui tem uma pessoa que lhe fez uma pergunta há pouco, que a esposa dele ganhou um prêmio do Banco do Nordeste por cultivar alguns pés de acerola em volta de sua casa, e ela conseguiu ser premiada pelo Banco do Nordeste pelo êxito nessa atividade, que foi Severino que acabou de fazer a pergunta. A esposa dele foi para o Recife e ganhou. Isso foi fruto de uma das visitas que a gente tinha na zona rural, que eu dizia, é possível, minha gente, vamos fazer isso aqui, construir uma sede. Eles já estão começando a processar. Todos três nós temos em nossa região. Bolo de macaxeira é nosso. Bolo de milho é nosso. O bolinho virado, que todo mundo conhece, que é típico de nossa região, a gente não pode ter vergonha disso, a gente tem que ter o pertencimento que foi assim dito. E a tapioca. Então, imagine se a gente tivesse outras pessoas que pudessem fornecer à Câmara, à Prefeitura, às instituições, às empresas que fossem fazer suas festas, suas necessidades, ou até vender numa certa escala. Isso é uma oportunidade de negócio. E isso, diga-se de passagem, nós não trouxemos ninguém de fora para fazer isso. Isso foi feito por florestanos daqui, que trabalham nessa atividade. Então, eu acho que são como exemplo desse, que a gente abre um leque para mostrar às pessoas que nós temos condição de realmente criar essa cultura de empreendedor. A gente fica muito feliz quando vê Heraldo aqui, que Heraldo podia ser o nosso norte, para perseguir o que Heraldo tem feito, em vários setores. Antigamente, recentemente a gente teve uma lei que foi aprovada nessa casa, que teve a obrigação, todas as sessões são filmadas e gravadas. E isso a gente já gerou mais 2 pessoas, mais
2 empreendedores que fazem isso, não são funcionários da casa, são pessoas que a gente contrata para isso. Então, são essas situações que eu acho que esse seminário ele se completa. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui a Pedro Tasso, que foi falado aqui sobre a agricultura, e é uma outra ideia que a gente está tendo, e inclusive isso já é uma particularidade minha, até convidei, e Riel, se não está aqui, andei falando com alguns, que eu estou querendo fazer uma visita à Universidade de Cruz das Almas, na Bahia, que nós estamos passando pela maior crise, aí se diz que é econômica, aí se diz que é moral e ética, aí é falta de vergonha, é outra história, mas a maior crise que nós estamos tendo é hídrica, pelo menos para o semiárido. Essa está desencadeando outras. O professor da UASH que está aqui, que logo mais vai falar justamente sobre a crise, vai ser uma palestra excelente, então vai ser agora após o almoço. Eu pediria às pessoas que pudessem retornar, seria interessante, e a gente vai fechar com a Luiz Ferraz, que vai também dar uma palestra muito boa aqui, que a maioria, quando eu fui secretário de Agricultura, a gente ainda mapeou, nós tínhamos naquele momento em torno de 282 poços georreferenciados. Isso era um estudo que tinha, a gente completou, fez pelo menos um mapeamento, conhecimento. A grande maioria está numa área de cristalino. O que quer dizer isso? Essas águas são salobra ou salgadas. Há uma diferença, eu não vou entrar no método técnico até para não me adiantar. E em Cruz das Almas, eles têm uma experiência exitosa com isso. Uma delas, a hidroponia utilizando a água, porque a condutividade elétrica, que muitas das vezes no solo ela reage com muito mais força e impossibilitando o desenvolvimento de algumas culturas, na hidroponia não tem tanto. E a gente poderia estar criando também um nicho de mercado aqui, aproveitando alguma desses poços que estão subutilizados e muitas das vezes danificando o meio ambiente, estão sendo jogada essa água de uma forma errada ou irrigando cultura que não deveria ser irrigada. Então, Pedro, a pergunta nossa é essa. Nós temos uma área, Adriano está aqui perto, ele sabe muito bem disso, de 5.000 hectares. Lá é uma península, água dos 3 lados. É isso, né? É uma península, não é isso? O formato de uma península no entorno. Nós já temos 5.000 hectares. Um solo com uma certa profundidade, que nós precisávamos descer essa lupa, por exemplo, que muitos dos dados, por exemplo, que floresta tem, eu conversando com o Keila, é dizendo que não pode referendar porque não são dados oficiais. E recai justamente no erro de colocar determinados dados que não têm um parâmetro de legalidade e de precisão. E a gente tem que, tanto no comércio, na indústria e principalmente na agricultura, que a agricultura hoje ela é a que nós chamamos de agricultura de precisão, que é por isso que as coisas hoje estão sendo mudadas, é por isso que você vê áreas produzindo um quantitativo de determinados produtos muito maior que antes se tinha, porque os nossos recursos são tão escassos que eles têm que ser melhor aplicados e mensurados. Não é isso? Bom, então a pergunta é essa. Tínhamos como o SEBRAE abraçar essa causa conosco? É algo que a gente vai fazer. Eu estou convencendo, a prefeita também já está com essa ideia, tenho conversado com o esposo dela, que é o secretário, da gente tentar ver essas experiências lá fora, porque nós temos uma gama de pequenas propriedades, com pequenos poços, com vazões de 2.000 litros, 3.000 litros, 1.500 litros, que poderia estar sendo aproveitado de alguma forma. E a gente estaria gerando renda. Nós não podemos mais ver floresta, está aqui Heraldo que pode me precisar isso, Marconde, Quinho. A maior parte das nossas verduras estão vindo de fora. Quer dizer, que custo tem isso? Essa logística que Heraldo traz para colocar no Comparo 2 e nos outros mercados, o maior custo é do transporte. E nós poderíamos muito bem estar produzindo isso aqui. O Riacho do Navio já foi o maior produtor de hortaliças do município de Floresta. Abastecia aqui as cidades circunvizinhas. E nós estamos ficando para trás. Então, além dessa área grande, que aí é um projeto em escala, nós podemos também pensar nesses nichos de produção,
também utilizando isso, até porque lá na Bahia, eles usam água de rejeito do dessalinizadores. E tem uma experiência exitosa. Tem alguns técnicos que trabalharam comigo quando eu trabalhei na Temag e que me mandaram algumas informações que eu fiquei muito curioso. Até pessoalmente, que eu também na minha propriedade eu tenho um poço nessas características e queria também ver a possibilidade. Então a pergunta é, nós temos condições, como outros locais, também de aproveitar os recursos que nós temos, que não se torna uma escala, mas um nicho que eu me lembro muito bem da China, que o grande sucesso da China não são os grandes negócios, são os pequenos. Eles começaram com pequenas atividades que se tornou o que é. Então, eu acho que floresta também, por sua dimensão. Eu vendo atentamente aqui os dados que foram mostrados, quando disse que a gente, em termos de população, mas a gente é o segundo maior município do estado de Pernambuco. Isso é importante se colocar. Nós estamos encravados no centro da RD de Itaparica. E a minha pergunta é, Tássio, voltando, nós temos condições, além dessa área, de fazer um estudo nessa área. Eu pediria ao SEBRAE que a gente pudesse fazer uma visita, marcar um dia uma visita, trazer técnicos para que a gente pudesse conhecer essa região da beira do rio, que está sendo subutilizada, que foi dito aqui. Recursos subutilizados. Nós temos áreas nisso. E juntar a nossa força política, que Floresta hoje tem grande. Nós temos um deputado federal da terra. Uma cidade de 30 mil habitantes tem um deputado federal e um estadual. Se você for para Garanhuns, qual é a população de Garanhuns? Sequer tem um deputado estadual. Se nós não usarmos essa força política que nós construímos, a prefeita do município ela tem um acesso direto ao governador do estado. Alguns vereadores, colegas meus, que tiveram, por exemplo, nós, no âmbito político, nós podemos estar um de um lado, outro de outro, mas na questão do floresta somos todos juntos. Tem pessoas com influência, com o doutor Armando Monteiro, uma pessoa empreendedora que pode também nos ajudar muito. Mas se toda essa força política, nós terminarmos isso, esse seminário, terminarmos as gestões que tem, os mandatos de cada um deles e os nossos, e nada disso acontecer, não valeu a pena nenhum de vocês dar um voto a nenhum de nós. Eu acho que essa carapuça cabe não a quem está no governo, mas todo aquele que se utiliza a política como eu, para olhar na cara de cada um e pedir voto, subir em cima do palanque. Ou a gente faz alguma coisa agora, e com resultado, ou não adianta mais. Daí, porque as instituições políticas estão com a descrença da população brasileira. E esse seminário foi justamente para a gente dar um pé nisso, para que a gente acorde um pouquinho. Nós temos força política. Ao invés de a gente estar se degladiando nos blogs, a gente tem que estar aqui e em outros fóruns para que a gente possa planejar a floresta para o futuro. Então, era essa mensagem que eu queria dar e passo a pergunta a Pedro Tássio. Em relação à água pode tudo. Né? A gente vê Israel é dentro de um deserto, na área de... algumas áreas dele, por exemplo, Haifa, era um pântano. Eles não conseguiam plantar nesse pântano. Aí eles começaram a plantar pinheiros australianos, que são grandes sugadores de água. E aquela água de excesso foram sugadas, tiradas dali, e criou-se um ambiente propício para o plantio. Da mesma forma como é retirar, você pode colocar. Na utilização da água salina, tem que fazer conta. O israelense planta no deserto do Sinai, e aí, quanto custa uma laranja, aquela grapefruit para ele? Custa 16 vezes mais do que produzida no México. Ele vende tudo? Vende. Ele tem market? Tem. Ele tem todo um povo que está a favor de comprar um pouco mais caro, mas ajudar o país dele, que está passando por isso, sim. Referente a fazer uma missão que eu entendi, né? Visita de outras áreas, eu acho que Pedro Lira pode conduzir isso aí e visitar outras áreas, mas vale a pena sim visitar. Nós estamos nessa linha, vereador. Nós estamos aqui nos dispondo, chamando a atenção, e aí a gente acaba de identificar. Quando se trabalha em empreendedorismo e desenvolvimento, a primeira coisa que faz é tratar as pessoas e identificar os potenciais.
Agora mesmo a gente viu, nós temos 2 potenciais aí grandes, que é esse terreno aí, essa margem que floresta, é privilegiado, que tem uma área de terra muito grande e que é banhada pelo Rio São Francisco por uma extensão muito grande. Poderia ser aproveitado isso muito mais do que é aproveitado hoje. E o Paulino vai fazer esse trabalho de rede, identificação de potenciais e dar sugestões. Então, esses 2 potenciais, o outro potencial é o momento político que vocês vivem, que deve ser aproveitado, isso que ele falou aí. Nós temos deputado estadual, temos deputado federal, temos representante até como ministro, e aí vai o apelo também, que eu já fiz desde o início, para os vereadores, para a oposição do município, que deixe um pouco de lado a política partidária e entre nessa política de desenvolvimento, porque mais tarde serão cobrados. Nós estamos na era do conhecimento, essa turma jovem, todo mundo hoje está por dentro, está sabendo o que está acontecendo nos outros lugares. Se os políticos locais não entrarem nessa onda, vai ficar de fora. As pessoas vão eleger pessoas que realmente façam, né, que estejam engajadas no desenvolvimento. Então eu me comprometo desse potencial entrar nesse projeto e estando dentro desse plano, a gente vai dar total apoio, o que for da competência e da possibilidade de fazer através do SEBRAE será feito. Eu pediria até que Adriano também pudesse até se colocar nesse sentido,